Você que é mais antigo deve estar se perguntando do porquê que eu tô falando de Pennywise de novo, sendo que há uns 3 anos atrás eu já tinha Pennywise falado é sobre cósmico? ele. Bom, é que recentemente saiu a série do It, Eu que amo mostra essa mais série, sobre as muito crônicas boa. de Derry, Assistam. com outros personagens diferentes do filme, mas Eu o não vi palhaço nem o continua filme. o mesmo. E relaxa que eu não vou dar absolutamente nenhum spoiler sobre a série. Então, pra dar uma aproveitada no obrigada. hype, eu Que é uma decidi série falar nova, sobre né? de novo. Não tive E tempo ainda de quanto assistir. aquele antigo, ele vai ficar disponível só pros membros. Olá, amante do terror. Olá. Eu sou o Viral e hoje eu vou te contar sobre o Pennywise, o palhaço dançarino. Que na verdade é um alien, né? Primeiro, é importante saber sobre a cosmologia do universo de Stephen King. Eu não vou me Eu estender não muito sabia nisso porque o que foco It era não do é na Stephen cosmologia, King. e sim no It. Queria O muito Stephen conseguir King ler não os criou livros dele, um único mas... universo. Nossa, o mundo é muita dele coisa. é composto por um multiverso inteiro conectado por uma estrutura única e infinita chamada Dark Tower. A Dark Tem o Tower livro, inclusive, é a uma torre Dark- negra a gigante Dark que conecta Tower, todos muito os bom. universos Tentaram fazer um que filme, também só são que ficou chamados muito de ruim. níveis, tipo as backrooms. Cara, é um Entre gênio. esses universos, existem dimensões externas criadas por uma entidade primordial, basicamente Deus do universo de Stephen King. É o The Gun. One Essas Above dimensões All da externas são Marvel. chamadas de macroverso, ou então escuridão Todash. E é lá onde a tartaruga primordial, o Maturin, se formou. Mature. O Maturin é meio que o irmão do It. Ele é uma tartaruga colossal, literalmente maior que o universo. Caramba! Ele também é um dos guardiões da Torre Negra e criador do universo que a gente vê. E como é que ele criou o universo, você me pergunta? Vomitando ele. O Não, a Maturin história tá teve ficando uma bizarra. indigestão cósmica e acabou vomitando galáxias, Calma aí, assim que aí é criando muita, todo né? o universo. Pois é, o Stephen King tava muito louco quando criou essa história. Tava, porque com não certeza. tem como A uma mente maioria das sã criar histórias isso. do- É tipo os caras do que Stephen criam apenas King um são show. muito Tem que loucas. estar muito doidão pra criar isso, não tem jeito. Enfim, o Maturin é meio que a representação da própria criação. Até porque foi meio que ele que criou... Bem, tudo que existe aqui nesse universo. Já o seu irmão representa justamente o oposto. A destruição. E quem que é o irmão dessa tartaruga? O It. O quê? Você achou que ele realmente era o palhaço? Eu Não. achei. O It é uma entidade cósmica primordial. Mas por que assim que ele tá na como Terra o e por que ele é um Maturin. palhaço, Só que então? não é uma tartaruga que nem ele. E por sim que o outro é uma glamour. tartaruga? Glamours são um povo que se alimenta de medo e também conseguem mudar de forma, o que encaixa muito bem com o It. A Por que ele forma aparece verdadeira só como dele é palhaço? chamada de Deadlights, ou então luzes mortas, que são 3 Tu quer luzes se assustar laranjas também, que cara? circulam entre si e nenhum ser de mente fraca conseguiria enxergar elas sem perder a consciência ou então ficar maluca de vez. Ou seja, nenhum humano comum conseguiria. Mas Tem alguns no até filme que eles ficam conseguem? em coma, como no caso da Beverly, que só conseguiu voltar depois de ver as luzes mortas por causa do Ben que beijou ela. Sim, por algum Oh, motivo o que beijo até de hoje eu amor não entendo, verdadeiro. o beijo do Ben fez com que a Beverly voltasse de um coma induzido por uma entidade cósmica. Milagre! O poder do amor é incrível, né, Stephen King? Enfim, essa entidade cósmica nasceu como um oposto do Maturin, uma entidade maligna de puro caos e fome. Ele Pior não que tem eu acho uma que eu ia me forma interessar física, muito por mas isso, em uma mano. parte Vou do dar livro uma- diz que vou o dar uma Billy pesquisada. olhou bem dentro dos olhos do Pennywise e teve o vislumbre do que seria a verdadeira forma dele, uma criatura infinita, rastejante e feita de luz laranja. Ele que só viu essa interessante forma isso. por pouquíssimo tempo e foi a pessoa que teve a visão mais próxima do que seria realmente a coisa. E quase enlouqueceu por isso. Porque, que nem eu disse, qualquer um que veja a forma verdadeira do Pennywise, a consciência vai virar papinha. Agora, como é que a coisa veio parar na Terra? Os detalhes são Foi meio ambíguos, mandado. mas o que a gente sabe é o que a gente vê nos filmes não é a coisa em si, é um avatar dela. Pra quem não sabe, um avatar de um deus ou de uma entidade cósmica seria uma pequena parte, uma parte minúscula de um ser cósmico poderoso que foi separada dele pra agir meio que como um arauto ou então um mensageiro. É meio o que mensageiro uma forma dessa missionário. entidade tá em mais de um lugar ao mesmo tempo. Então, o que aconteceu foi o seguinte, a coisa tava lá no macroverso, até que um dia ele Macroverso. viu um avatar dele pelo universo que foi vomitado pelo Maturin. Esse avatar não tinha uma forma humanoide, e sim tinha a forma de um meteoro viajando pelo espaço. É descrito como se a coisa estivesse viajando por entre planetas, como se eles fossem tipo restaurantes, procurando o melhor pra entrar e se alimentar. E eu dou um doce pra quem adivinhar que planeta foi sorteado pra ser... Bom, o restaurante da coisa. Oba! Pois é, foi a Terra. A Terra. É sempre a Terra. Pois bem, ele pousou na Terra numa região onde milhares de anos depois seria Derry. Só que ele chegou aqui muito antes do ser humano sequer existir, cerca de 1 milhão antes de Cristo. Ô, louco, Ele meio eu que não sabia que previu ele a era tão... existência Isso eu da não sabia, humanidade já daqui que a eu uns não milhares lembrava de que ele anos. era tão Dependendo antigo assim da aqui na adaptação, Terra. a coisa pode ter chegado na Terra no século XVI, mas eu gosto de pensar que ela estava aqui muito antes do homem. Eu também Conforme acho. a humanidade foi evoluindo, a coisa despertou lá em
1715, que foi quando a cidade de Derry já tinha sido fundada. Ok. Assim que ele despertou, mais de 300 colonos simplesmente desapareceram sem deixar rastro. Então se passaram 27 anos, onde Ele mais dorme, ciclos de né, durante desaparecimentos 27 e anos. assassinatos aconteceram. Mais 27 anos, É a onde invernada vários do lenhadores urso, são né? mortos, e então depois de mais 27 anos, aconteceu a explosão em Kitchener Ironworks, onde 88 crianças acabaram mortas. Então esse foi o maior banquete que o Pennywise teve na vida dele. Com o passar do tempo, o It foi moldando a cidade para que as refeições dele ficassem cada vez mais fáceis, até chegar num ponto em que o It é a própria cidade. Então meio que não existiria escapatória dele enquanto você estivesse na cidade de Derry. Mas como é que ele virou o palhaço dançarino Pennywise? Em 1904, um circo tinha chegado na cidade de Derry durante o Tinha que ser inverno. um circo, Esse né, mano? circo contava com um artista chamado Robert Bob Gray, que se apresentava no palco bem como parecido com um Pennywise, ator o mesmo. palhaço dançarino. Isso Inclusive conta o na nome série. Pennywise é um trocadilho com Pennywise Pound Foolish, que significa esperto com pouco, tolo com muito. Se o cara tiver com pouco dinheiro, ele é sábio. Se ele tem muito dinheiro, ele vira um tolo. Bah. O It tava só de tocar, Crítica observando social o cara foda. e vendo como ele tinha facilidade em atrair crianças. Você lembra que o It é um glamour que se alimenta tanto de carne quanto de medo? Então, criança tem os muito medo, adultos né? eram bons? Até que eram, só que os medos deles eram muito abstratos. Tipo, não O adulto conseguir tem medo pagar de as imposto de contas, renda, né? divórcio, Exatamente. assalto, cair de moto, Cair de falência, moto. demissão, se mudar pra parelheiros, essas coisas. Era muito chato se comparado com os medos das crianças, tipo o bicho-papão, escuro, fantasmas, o homem do saco, Saudade desses lobisomem, medos. etc. Então, quando ele viu que poderia se apossar de uma persona que conseguiria atrair crianças como mariposas para uma armadilha elétrica, ele matou Faz o Robert sentido, e sendo assumiu um palhaço, a identidade é muito dele fácil como chegar Pennywise, perto de assim crianças. determinando o seu jeito de se alimentar de 27 e 27 Olha que anos. estranho, Agora, olha que por que assustador. exatamente de 27 em 27 anos? Pois é, um número Não meio tem específico, um né? motivo específico para essa contagem. Mas Não é tem um motivo específico, ultra 27. especial porque é justamente 27. É só que, de acordo com o livro, esse seria o tempo mais ou menos em que a fome da coisa abranda. É meio que como o espaço entre uma respirada cósmica e outra. Sim, uma respirada equivale a 27 anos. Que Os foda! métodos de ação do Pennywise variam muito. E só quando eu vi a série, não me pergunte por quê, que eu percebi a criatividade que o Pennywise tem quando se trata de métodos de tortura e matança. Ele sempre tá procurando métodos novos de assustar e matar. E uma coisa que ele faz que me deixa de cara é que ele sempre usa o cenário ao redor, sempre usando elementos do que tá em volta pra causar medo. Por exemplo, spoiler aqui, ele usa a estátua gigante de Eu já lenhador pra pensei que era assustar da o série, Rich, mas acho que que era aparentemente conseguiu se salvar quando imaginou que aquilo era só uma ilusão. Só que Nossa, é importante poder dizer da que aquelas mente. ilusões que o Witch faz não são ilusões, são manifestações reais mesmo. Só Sim, que até ele tanto pode que fazer eles e literalmente desfazer elas morrem, quando né? ele Quando quiser. Não seria são uma boa pegos por ideia você essas ficar achando que é ilusões. só ilusão, você vai morrer. E nisso foi chegando até os eventos dos filmes. No caso, o primeiro se passa em 1989, quando o Pennywise desperta. Eu não vou dar muitos spoilers aqui, porque eu sei que tem gente que ainda não assistiu aos filmes. Mas Eu vi no só o final primeiro. do filme, quando o Clube dos Predadores dá um cacete no Pennywise, o mesmo aconteceu no segundo filme, inclusive. É meio o muitas poder da pessoas amizade, né, o acham filme dos que filmes, ali não? que ele tinha sido morto. Só que não é bem assim. Que nem eu disse uns minutos atrás, o Pennywise não é nada mais do que só um avatar de algo muito maior que aquele Exato, próprio mundo. o glamour uma coisa usa o caótica corpo e infinita que não vai ser do morto Pennywise- só com do Pennywise. coragem e um pedaço de pau. Então, o que eles mataram ali foi só um avatar, a manifestação física da coisa no mundo, assim meio que matando a conexão dela com a cidade de Derry. E como a verdadeira forma dele tá lá no macroverso, porra eu feia. acredito que vai demorar muito tempo pra ele sequer pensar em voltar pra Terra de novo. De acordo com os livros, o It tem 3 formas: a forma física, que tem que seguir as regras de acordo com o que ele Pegou o escolher. filme Por exemplo, antigão, se tá ele virar ligado, um do lobisomem, balas de prata podem matar ele. A forma mais ambígua, metafísica, que é representada pelas Deadlights. E a Tá, forma fica- tá final, ficando confuso, no caso, né? a forma verdadeira, que tá muito além da compreensão humana, mas não pode passar para nossa dimensão por estar no macroverso. Como é que devia ser a Uma outra coisa mente que é do importante Stephen citar King? é O que no que ele filme, sonhava o à Maturin noite? não aparece, mas no livro fica meio implícito que a tartaruga ajudou indiretamente o Clube dos Perdedores a conseguir derrotar o Pennywise. Ele meio que Pois é, ofereceu qual é um que é caminho dessa e bênçãos tartaruga? que protegeram eles. Sério? Caso Eu não contrário, sabia eu não disso. sei se eles conseguiriam derrotar a coisa. Faz Tendo em mais vista que era um sentido, ser né, as crianças sobrenatural, terem bem conseguido além das derrotar, porque eles capacidades tiveram humanas. literalmente Então, só uma outra coisa proteção como essa de uma pra outra conseguir entidade ajudar os humanos a cósmica, né? derrotar, tipo Maturin.
Não dizendo que ele foi o responsável por fazer o Clube dos Perdedores derrotar o palhaço. Ele Até deu uma porque ele mãozinha. mesmo disse que não iria interferir diretamente. Mas possivelmente foi uma virada de chave, sim. O Pennywise já existe faz muito tempo, mas ele começou a ganhar mais popularidade agora depois dos filmes com o Bill Skarsgård. Inclusive ele entregou muito, tanto nos filmes quanto na série. Mas o It já existia antigamente em um telefilme de 1990, Eu não onde assisti ele era nenhum interpretado mesmo. pelo Tim Curry, inclusive um puta ator também. No filme antigo do It, no final ele vira meio que uma aranha gigante, que muitos diziam ser a verdadeira forma do Pennywise. Mas eu acredito que na verdade é só uma das muitas formas dele, até porque ele ser meramente uma aranha seria bem sem graça. Ele Quer é dizer, cósmico, talvez tá pra ligado? Ele não época pode fosse ter até forma de um interessante, mas hoje em bicho dia da não. terra, E tá fizeram ligado? referência Tem a que ser um isso no bagulho segundo muito- filme, que inclusive ficou muito bem da louco. hora. Não existem muitas informações sobre os glamours, mas a gente sabe que eles podem mudar de forma e The se limita de Outsider. medo. Mas agora eu quero que você me diga aqui nos comentários se você já assistiu o filme ou a série. O Eu que tenho você interesse acha sobre por a isso, história do só filme? que eu não- acho não que o me Stephen prestei pra King tava assistir era ainda. muito louco quando escreveu essas histórias. Mas, Muito. sei lá, deve ser isso porque ele é um dos melhores escritores de todos os tempos. Então é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo. Gente, que loucura tudo isso, porque tem todo um metaverso que eu nem imaginava, né? Só o lance ali da tartaruga que eu achei que deu uma viajada, mas o que esperar de Stephen King, né? O cara era louco da cabeça. Eu adoro o universo do Pennywise, né? Do It a Coisa. Dizem que os livros são bem mais pesados até que o filme e a série. Mas muito da hora, estou assistindo a série, já vai acabar. E se você ainda não assistiu, assista, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E também vai ser um complemento para esse vídeo aqui, se você curtir. Gente, eu achei muito legal. Eu tô muito ansiosa pra assistir It. Eu não sei exatamente o nome, é De Volta a Derby, eu acho. Que é a série que lançou agora. Inclusive, hoje, quando eu cheguei em casa, vou começar a assistir. Eu vi o pessoal falando muito bem dessa série. E eu já assisti os 2 filmes e eu acho bem interessante.